E muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, saindo franco na área, com vocês, pela Rádio Difusor, YouTube, Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. E eles voltaram, francamente. Pois é, eu acho que o ano passado não vieram aqui, Não viemos. A gente vai falar de educação, a gente vai falar de cursinho, e a gente está aqui, ó, levantando a bandeira da educação. Não saia, se você puder, não saia da escola, não abandone os estudos, não deixe de fazer uma faculdade, não dê ouvido às pessoas que falam que você não pode fazer uma faculdade. Sim, você pode fazer uma faculdade, você deve se profissionalizar, virar médico, virar engenheiro, virar advogado, você pode, combinado? Tô de olho aí numa galera que tá falando pra moçada não fazer faculdade, tudo errado. Comigo hoje nos estúdios, o cursinho, a ONG Chico Poço, na figura de Rafael Gagliotti e Annelise Vergara. Bem-vindos, tudo Obrigado, bem? Tânia, tudo bem? Prazer estar de Bom volta. dia, Brasil! Bom dia. A gente aproveita o feriado para dar aquela encontrada, né? Pra gente atualizar os assuntos da vida, porque a gente estava numa fofoca aqui antes, a gente estava resolvendo todos os problemas do Brasil. Todos os problemas da esquerda. A gente estava aqui, ó, confabulando para mudar o mundo. E também tem pautas proibidas que a gente não pode colocar aqui na mesa, porque por favor. Não quero gastar com advogados. Mas me contem, como vai o cursinho? A gente está em época de vestibular. Sim, estamos em época de vestibular, em época de inscrição também. Tá bem agitado, né? A gente está agora finalizando o ano, o pessoal está indo para as segundas fases, a gente está fazendo revisão, mas também estamos com inscrições abertas para o ano que vem. Então, o cursinho todo ano faz processo seletivo para o pessoal que é da escola pública e que vai começar a estudar com a gente ano que vem, né? Em fevereiro do ano que vem a gente já começa as aulas novamente. E a gente está bem animado aí. Viemos aqui divulgar e falar um pouquinho de educação popular. O processo seletivo tem algumas etapas, né? Algumas etapas que são necessárias. Não tem prova, não tem vestibulinho, né? E o cursinho ele é totalmente gratuito, né? A gente faz esse cursinho já há 19 anos. Nossa, tudo isso. Estamos na praça já. E infelizmente tem a questão do processo, porque a gente tem mais pessoas interessadas do que a gente tem de vaga para oferecer. Né? Então é uma questão de comprovação de documentos, uma questão de avaliação socioeconômica, uma entrevista com a pessoa rapidinho, né? E daí a gente seleciona as pessoas que a gente consegue trazer pra gente. E aí segue o ano e chegou na fase gostosa, né? Sim, a galera toda nervosa porque passou pra segunda fase. Fase gostosa não é muito fala de professora, assim, a fase gostosa é o dia da prova, né? O nervosismo. Mas é, desculpa. É pra eles, né? É onde você vai ver o resultado de um trabalho, né? Sim. Ali, naquele dia. Ainda tem todas as questões com relação ao vestibular, com esse método, né? Ainda de ingresso a uma universidade, a uma faculdade, mas ainda assim é a ferramenta que nós temos para inserção, né, na educação, no ensino público superior, né? Sim. A gente está muito feliz, né, porque é muito bom de ver esse resultado, né, alunos que estão com a gente desde o começo do ano, que a gente vê indo todo dia, que estão lá de sábado, fazem simulado de domingo, e aí agora estão na segunda fase e estão com a mesma animação, né, então a gente fica muito feliz, assim, por eles e é a nossa realização enquanto professor, né? Coitados, eles estão lá lutando, mas a gente tá aqui, ó, ai, que bonito, que orgulho. Que orgulho. E é engraçado, que isso é uma coisa que a gente meio que observa todo ano, assim. O pessoal tá lá, tá estudando, estão com muitas dúvidas, estão com muitos problemas, muitas questões, às vezes até em casa, né? Porque a gente tá pegando um público aqui que não tem muitas facilidades na vida, né? Enfim. E aí, é só quando o cara vê o resultado da segunda fase, o nome dele na lista, que parece que cai a ficha e fala, meu Deus, valeu o ano, sabe? Valeu a pena. Eu fiz isso. Está acontecendo de verdade, não é de mentira. Sabe? Isso aqui está funcionando, eu tenho de fato uma chance para entrar na faculdade, sabe? Isso é muito legal, isso é muito confortante. Você falou, são 19 anos nesse trabalho do cursinho Chico Poço, né? Voltado aí para educação popular e também trazendo alunos com recorte socioeconômico. Tá? Quem são esses alunos? Porque a juventude mudou. Mudou bastante. Eu acho que desde da primeira vez que o cursinho veio no programa 2019,
Tivemos aí momentos desafiadores, o fim do mundo aconteceu, mas... A nossa conversa antes da gravação. Pois é. Mas quem são os alunos de 2025? Porque a juventude vai mudando, né? Quando você fala a juventude vai mudando, quer dizer que você tá velho, tá, gente? É isso. Porque eu falo a juventude, tô tão longe dessa galera. Mas quem são os alunos hoje? Bom, do que vivem, como se alimentam na era de TikTok? Eu, quando comecei no cursinho, né, eu sou uma das pessoas mais antigas que estão lá, né? Desde 2007 eu faço parte do cursinho. Eu tinha cabelo ainda, quando começou a coisa. Né? E a gente percebeu também essa mudança do pessoal de 2007 para cá. E o cursinho também teve que se adaptar de um ano para cá, né? De todo esse tempo para cá. A gente passou por muitas adaptações, projetos nossos que foram arquivados algumas vezes porque não fazia mais sentido para a realidade daquele momento, outras coisas que surgiram também ao longo do tempo, né? O grande exemplo, por exemplo, eu pelo menos penso, é o programa que a gente tem de visita nas escolas, né? Justamente para chegar no Gandalf, no Siqueira, chegar nessa galera e conversar sobre, olha, a possibilidade de ensino superior e tal. Né? Até algum tempo atrás, eu lembro que a grande dificuldade dessa galera era se preparar para o vestibular, porque a FUVEST é difícil, porque o Enem é difícil, assim por diante. E hoje em dia não é mais uma questão só de preparação, sabe? É uma questão de acreditar naquilo. Sabe? É uma questão de você poder, de você ver no ensino público uma perspectiva, de você ver no ensino superior uma perspectiva. Sabe? Porque a gente está vindo agora de uma pandemia, né? A gente está recém saído de uma pandemia. Os últimos 2 anos, talvez esse seja o primeiro ano que a gente está começando a ver menos resquícios de todo aquele trauma, sabe? Mas foi muito traumático, inclusive pra gente no cursinho, que a gente teve invasões do prédio, né? Toda uma história que eu acho que vocês ficaram sabendo. E a gente percebe que o cara de hoje é o cara que está nesse mundo de TikTok, nesse mundo de corte no Instagram, nesse mundo de influencer falando 2 coisas. Primeiro, seja influencer. O que, mano, é impossível. Talvez a gente entre na seara, mas é impossível hoje em dia. Né? E no mundo que, essa semana teve uma fala do governador do estado de São Paulo falando de que o diploma é desnecessário. Sabe? De que não é mais necessário você ter diploma, que não é mais necessário você ter ensino superior, que não é mais necessário você ter uma profissão, e ao mesmo tempo popularizando para tudo quanto é lado os estados dos ensinos técnicos, né? Vamos ali fazer uma escola técnica, sei lá onde, ampliar em sei mais quantas escolas técnicas do estado de São Paulo em um ano. Tá muito claro, sabe? É um recado Qual que é o projeto? É um recado muito claro, tipo, olha, você que tem esse perfil de renda aqui, é até aqui que você vai, sabe? Até o técnico no máximo, se você quiser. Mais para cima, não é para você, é para outras pessoas, sabe? É para outras pessoas, como por exemplo, meus filhos, né? Eu governador, ou eu pastor, ou eu político, qualquer coisa que fale sobre isso, né? Então é muito claro que existe esse recorte, existe essa coisa, todo um sistema dizendo, né? É até aqui que você vai, para lá você não pode mais. Sabe? E não é bem longe daquilo que a gente acredita, sabe? Bem longe daquilo que a gente acredita como que deveria ser a educação. Porque a gente acredita que, olha, eu até entendo se de repente você não quer estudar ou você acha que o ensino técnico tá bom, tal, mas quem tem que decidir isso é você. Sim. Sabe? Não pode ser um político dizer até onde você vai. Não pode ser um sistema dizendo até onde você vai. Não pode ser um pastor da tua igreja. Não pode ser um pastor, não pode ser um capitalismo dizendo até onde você vai. Sabe? É você que decide até onde você vai. E se você quiser ir mais pra frente, estamos aí para tentar te ajudar. Sabe? Então, eu acho que essa rebeldia da juventude, eu acho que se encaminhada bem e bem orientada, eles vão entender que estudar é um ato revolucionário, um ato emancipatório, inclusive, né? De você não se submeter ao teto e que uma camada da sociedade te coloca. Sim. Né? Ai, não, mas tirei diploma e virei Uber. A precarização está em todos os setores, porque isso faz parte do capitalismo. Né? A precarização do próprio estudo, da escola pública estadual, ela acontece não por acaso, né? Você vai chegar até aqui só. Se você mora nessa região, se você faz parte dessa classe média, né? Classe média baixa, você não vai ascender, você não vai
Você não pode estar na escola pública, na faculdade pública. Não. A gente escuta muito de quem pode, quem não pode estar na escola pública, na faculdade pública, como se fosse quem pode e quem não pode estar no aeroporto. Exato. Exatamente. E é o mesmo discurso, né? É um discurso muito forte que vem vindo também. Eu acho que você falou muito bem, né, do precariado. Desde dos professores que estão na escola ali, que estão ali entrando nesse precariado também, quase como um Uber, assim, porque a gente, no estado agora vem um slide, que a gente tem que dar conta desse slide para dar aula, não dá para usar um material, né? Aí a gente educa os alunos para os provões padronizados. Pera, que é esse slide? É o material que vem do estado, né, para slides prontos, tudo muito online agora, né? Então não tem mais uma apostila, um livro didático. Então, vem esse slide no matéria pronta. Por exemplo, eu dou aula de história. Então, vem o slide ali pronto. Eu tenho que chegar até aquela página ali do slide, com exercício, com tudo ali, que prepara o aluno para os provões. Esses provões que são padronizados, que atendem critérios de fora. Né? Não critérios da educação brasileira, da especificidade da educação brasileira. E começa daí. Aí esse aluno, ele tá com poucas aulas também, por exemplo, tem aluno nosso que não teve aula de geografia, não teve aula de história, por conta da reforma do novo ensino médio. Então, já é uma outra questão que se coloca aí. Então, tem 2 aulas de história no primeiro ano do médio, no segundo e no terceiro, ele escolhe o itinerário formativo, né? Que é uma aula de alguma matéria específica e tal. E aí, geralmente, não tem química, não tem matemática, tem que escolher ali, né? Então, ele já tem um currículo defasado. Ele chega pra gente no cursinho, muitas vezes não é uma revisão, é a primeira vez que ele tá vendo aquilo ali. Que acredito que já existia antes, mas aprofundou muito mais com essas reformas e pós-pandemia mais ainda, né? Então, o que a gente tem visto hoje não é nem um aluno assim... O aluno, ele não sabe que existe, às vezes, ele sabe do Enem, mas ele não sabe que existem outras possibilidades. Não sabe, às vezes, que ele pode ir para a universidade, tem bolsa ali de permanência, que tem como ele fazer aquilo. Então, é um discurso muito forte. Junto com isso, você já tem a precarização na sala de aula. Aí, junto com isso, esse discurso do coach, do pastor, esse discurso do não precisa. Um básico aqui é um técnico, ou então nem o técnico. Termina o seu ensino médio e vai trabalhar. Formar uma mão de obra precarizada que vai trabalhar por qualquer salário, no sonho de estar empreendendo, porque é isso, né? Porque o discurso não, você vai ganhar mais sozinho do que se for, né, um profissional. Não está mais formando profissionais, né? Formando mão de obra. Exato. Desqualificada para pagar menos, né? Qualificada o suficiente para apertar o botão que precisa ser apertado, né? E tudo isso parte também de um projeto, né? De um projeto muito bem Darcy definido. Ribeiro, cadê você? Cadê você? A hora que a gente precisa. Isso parte de um projeto muito bem definido, né? A partir do momento em que, dentre outras coisas, tudo que a Annelise falou, mas também o fato da plataformização da educação, que é uma coisa que também está rolando agora, sabe? Que tem também a questão do cara lá, que foi secretário de educação, ser dono de uma empresa de informática. Exato. Da Super Laser, para não falar o nome da empresa. E aí você vê fenômenos como, por exemplo, ex-alunos nossos do cursinho Chico Poço, que estão dando aula hoje em escolas públicas, no Gander, no Siqueira, etc. Tal, e que a grande reclamação dos caras é que o ensino hoje, para a avaliação do ensino do professor, não é de acordo com o conteúdo, nem de acordo com uma prova que já é injusta, de acordo com o número de acessos que aqueles alunos fizeram num determinado site. Meu Deus. TikTokizaram a educação. Sim. E aí corta também para outro fenômeno, né? Toda vez que você entra nessa plataforma, o que aparece ali? Um banner da empresa tal, um banner da plataforma de ensino à distância tal, aquela que patrocina um monte de podcast, enfim. Sabe? Então ali, todo mundo meio que é muito psicossomático, né? A galera saca que a educação tá num lugar estranho, tá num momento estranho. E ao mesmo tempo que essa plataforma cria o problema, ela mostra a solução. Olha esse banner aqui. Então, já que está tudo acontecendo, por que você não faz um curso dessa empresa aqui? Entendeu? Alguém está ganhando muito com isso. A gente fala muito dessa sociedade capitalista e tal, sabemos, né? O guarda-chuva sob o qual estamos. Mas tem uma questão também que todo ser humano é um potencial vendedor. É o dentista, é o médico, é o Uber, assim, a gente vê isso que é um
um sintoma ou não, ou é o pilar das redes sociais, eu acho, hoje em dia, né? Você vê as plataformas que falam, as plataformas de são criadores de conteúdo, não, você está vendendo alguma coisa. Ou você está vendendo seu curso, ou você está fazendo lojinha, vendendo produto. Sim. Na educação a mesma coisa. Sim. O professor tem que estar vendendo alguma coisa, né? Já que o professor não vai fazer esse papel na sala de aula, porque não dá para colocar um banner na lousa, baixar um pop-up na lousa, vamos para uma plataforma digitalizada, que lá a gente consegue colocar a Uni não sei o quê, o outro Sim. curso técnico. E tudo isso por trás também de outras coisas que são muito doidas, né? Os dos algoritmos, que são coisas que acho que vocês duas conseguem conversar até melhor do que eu. Sabe, que é programado para te mostrar coisas específicas, Sim. conteúdos cada vez mais curtos, mais resumidos, a educação cada vez mais falada de uma forma muito rápida, muito superficial. Sabe, eu estava vendo esses dias atrás uma entrevista com a Marilena Chauí, né, filósofa, enfim, famosa e tal. E ela estava comentando sobre a dificuldade que ele e alguns outros colegas tiveram, né, especialmente na época da pandemia, na hora de fazer gravação, por exemplo, de videoaulas, sabe, em que os colegas estavam pelejando para ver como é que eles faziam o conteúdo de uma aula de 4 horas em vídeos de 10 minutos. Sabe, não tem como você fazer uma coisa dessa, sabe? Não tem como fazer uma coisa dessa sem perder qualidade, sem perder visualização, sabe? Sem cair na malha do algoritmo, sabe? O algoritmo, sei lá como é que funciona esse negócio, porque conteúdos maravilhosos ficam embaixo de todo um glitter social ali. Sim. Sabe? Então, tá muito complicado, Eu acho que a gente, enquanto instituição, a gente acaba recebendo muito disso tudo que está acontecendo, né? Junto com esse discurso muito forte, como a gente já comentou aqui, de que não é para esse aluno, não precisa ele fazer. Já é difícil, né? Pensando na vida dele enquanto um aluno que, às vezes, ele precisa trabalhar, é mais fácil para ele ali trabalhar, ele precisa ganhar um dinheiro, ajudar a família dele. Então, já tem essa dificuldade. Aí você junta com esse discurso de que, não serve para nada mesmo, para que você vai fazer? Então, a gente tem recebido até mensagens de professores das escolas estaduais para que a gente vá fazer uma visita para explicar o que é vestibular, o que é universidade, como que eles podem ter acesso. Então, o Gagliotti falou aí, né, de antes a gente dizia, não é tão difícil assim, dá para passar. Agora não, agora é assim, explicar o que é a universidade. É um degrau bem mais que é básico ensino que a gente superior, tá tentando fazer, sabe? É porque também as universidades delas foram demonizadas, né? Sim. A gente Exato. teve aí um governo durante 4 anos com um Ministério da Educação muito complicado, né? Ali com a corrupção, uma linha de pastor e não sei o quê. Mas também um discurso forte que a universidade pública é um lixo, que ela maconheiros e que são doutrinadores. Essa questão de doutrinação, que eles pegam essa palavra e cunharam essa palavra na mente da população, e aí um combate com pesquisa científica também, porque vem tudo no mesmo lugar, né? O Instituto Butantan, porque a universidade, essa pesquisa não serve para nada, porque como que levanta uma vacina em tão pouco tempo, como se as pessoas só passassem a existir a partir daquele momento, né? Sim. Não existe uma coisa toda anterior sendo construída, sendo pesquisada, não há esse trabalho, corte de verba na CAPES, corte de verba nas bolsas, né, de pesquisa científica. Então, é muita coisinha sendo atacada ao mesmo tempo, né? Eu falo que o Escola Sem Partido, ele não deu certo, ele foi colocado na ilegalidade, mas ele deu muito certo. Porque até hoje a gente ainda tem esse resquício, né, do professor doutrinador, do cursinho popular vai ser um lugar de doutrinação, da escola, da universidade. Então, tá muito na mente, Todo lugar né? doutrina, menos a igreja, né? Menos a político, igreja, né? Tá falando de escola e a gente vê essas sequelas ou esses impactos ainda. Essa semana que teve um trabalho, a gente está no mês da consciência negra, teve um trabalho e aí pega orixá, uma criança desenha, pinta um orixá como protetor da floresta e aí chama a polícia, gente. escola Polícia foi um infantil. desenho. A diretora eu vi que pediu afastamento por questão de saúde mental. Imagina para a diretora ver policiais armados. E, obviamente, o pai da criança, além de policial, é evangélico.
né? Então, assim, isso também explica muita coisa. Gente, eu não tô querendo praticar crentofobia, né, ou pentecofobia aqui, mas a gente precisa falar sobre como as coisas estão sendo colocadas na sociedade, porque tem igrejas que são muito bélicas. E eu nem tô falando da Inquisição dessa vez. Então, volta ao passado, né? Essa coisa da volta ao passado. Eu acho que tá muito claro para todo mundo, para todo mundo mesmo, assim, que estava no planeta Terra, que é redondo, tá? Que estava no planeta Terra nos últimos anos, assim, que de 2013 para cá, a gente teve um momento, what the fuck, né? Um momento, o que tá acontecendo aqui? Ninguém faz ideia do que tá acontecendo. Mas aí é que faltou da história, porque os maias estavam certos. O mundo acabou em 2000 e a gente não foi arrebatado. Estamos numa simulação. Quero dar uma notícia para você que tá me ouvindo neste momento. A gente ficou, tá? Só queria falar isso. E aí a gente corta pra uma situação que, ok, alguma coisa deu muito errado de 2013 para cá. A população tá descrente. O brasileiro está descrente. A gente está vendo muita coisa muito esquisita acontecer, sabe? E não só no Brasil, no mundo, né? Pô, a gente acabou de sair, aspas, do maior genocídio televisionado ao vivo da história. E que causou pouquíssima comoção, sabe? De um extermínio de pessoas no Complexo do Alemão, sabe? E ninguém mais se sensibiliza com isso. Alguma coisa aconteceu, sabe? Alguma coisa está errada. Então, e acho que essa é a essência do cursinho, penso eu, né? Discórdia, concordo, fica à vontade. A gente precisa dar alguns passos atrás para entender alguma coisa, para entender onde foi que a gente fez essa curva errada. Sabe, tem minhas teorias, mas deixa pra lá. Onde que a gente fez Dá uma pra gente aí, pra gente se agarrar. 2013, né? A gente ter deixado 2013 sequestrada pela pauta de extrema-direita. Né? Mas a gente precisa olhar para o passado e ver até onde a gente pode voltar. Sabe? A minha proposta é que a gente volte até 2012, mais ou menos, para começar a ver onde que a gente errou e para começar a restaurar ideias, né, que são ideias muito clássicas ainda, né, que é a educação como pilar, que é a educação como o que pode te gerar ascensão social, como pode te formar como um indivíduo. Né, mas o problema dessa volta ao passado é que tem gente que quer voltar para 64. Então, mas voltar aí... AI-5. Então, se quer voltar para 64, volta meses antes do AI-5 e vamos pegar as propostas do João Goulart, por exemplo, né? Vamos pegar, porque tinha uma questão mais progressista com relação à reforma agrária, com relação à educação, com relação à reforma tributária, que já era pauta. Se você pegar quais eram as pautas do governo na época, pré-AI-5, pré-golpe militar, a gente fala ainda que são desejos, muitas pautas ainda são desejos para 2025. E necessidade de organização social, né? Sim, sem dúvida. E a gente, já que vai voltar para a década de 60, volta para a data certa, né? Um dia antes ou um dia depois pode mudar tudo. E é daí que eu penso, sabe? Se a gente está numa psicosfera em 2025, quase 2026 já, que está tão descrente em muitas coisas, que está tão carente de futuro, sabe? Carente de perspectiva. Né? Será que não está na hora da gente ser romântico, da gente ser utópico, da gente voltar para as questões mais básicas, como educação, por exemplo, sabe? Ser influencer não dá certo, sabe? Ser TikToker não dá certo, ser jogador de futebol não dá certo, sabe? Todas essas ideias muito loucas tal, que estão tentando aplicar, que estão tentando aplacar, não dá certo. Paixão que move. A gente precisa voltar a ser apaixonado pelas ideias mais tradicionais, porque são elas que funcionam ainda. A gente está parecendo meio conservador falando isso, né? Vamos voltar às ideias tradicionais. Esse lugar que você fala dessa... que a gente perdeu a crença, a fé na humanidade, eu acho que tem gente cooptando muito bem esse lugar. Tem. Né? A gente não consegue dar uma resposta imediata. É um terreno muito fértil, né? Sim. E as pessoas, elas precisam ser amparadas e acolhidas. E quem está fazendo esse acolhimento? Exato. Pois é. Quais as instituições estão cooptando esse vazio existencial que é inerente a todo ser humano, mas também esse vazio social que a gente vive, né? É quem sabe se comunicar melhor. Quem sabe se comunicar melhor. E aí, o nosso espectro político tá apanhando feio. Tá. Né? Tá apanhando muito feio. Porque não, obviamente, as soluções são muito a longo prazo, né? Quando a gente fala qual que é a solução da educação. Então, a gente fala de professor, a gente tem que falar de espaço físico para a escola, né? Como a gente dá conta do professor, como a gente dá conta da metodologia, como a gente dá conta de uma reforma na educação, como a gente dá conta da reforma nos prédios, né? Que cada vez mais parecem ali os carandiruzinhos, né? Parece penitenciária.
como que a gente também atrai pessoas para essa provocação do saber, que aí a gente volta, sendo conservadora, volta lá na Escola da Ponte, volta lá em Paulo Freire, né? Como que a gente desperta essa vontade da galera buscar, dá uma de ET Bilu aqui, buscar o conhecimento, mas de se sentir provocada por algo do mundo, porque eu vejo muito claramente que a gente está se tornando o que antes para nós era piada, que é você pergunta para um estadunidense, aonde fica o Brasil? Como é o Brasil? Que eles não sabem nada do mapa mundi, a não ser os Estados Unidos, que eles não sabem nada sobre outra cultura, a não ser a própria. Né? O Brasil, tem macaco, tem isso, acho que o Brasil é uma floresta. Nós nos tornamos isso, que a gente não consegue olhar, né, além disso que a gente está engolindo. E é nessa hora social que a gente precisa ser apaixonado. É nessa hora que a gente precisa... Solta a paixão. Talvez mais do que nunca, nesse momento de cada vez mais descrença, mais do que nunca a gente tem que continuar levantando as bandeiras que a gente levanta. E não apaixonar por coisas, apaixonar por ideias. Sim. Por ideais. Sim, né? A gente precisa continuar apaixonado pela educação, sabe? Pela ideia, uma das ideias mais antigas que tem de que a educação é um pilar, a gente define algumas ideias antigas, outras nem tanto. Sim. Que a educação, que a cultura salva, que a arte salva, sabe? Que trabalhos como o seu salva. Sabe? Que a pandemia teve para mostrar que sem arte, sem cultura, a gente ia estar lascado de uma forma, sabe? Numa questão de saúde mental. Sabe? Então, cultura, arte, educação, sabe? O esporte mesmo, o esporte. Né? O ócio, o lazer, gente. O lazer é importante, o tempo de ócio. A gente também está numa sociedade da hiperprodutividade, a gente tem que estar produtivo o tempo todo. Aí tem uma molecada tomando vence até não querer mais, porque acho que vai parar em Wall Street e não consegue nem parar na Faria Lima, né? Pois é. Acho que é por isso que é tão importante o papel do cursinho, né? A gente vê como esse sonho ele se retroalimenta. Então, a gente tem já quantos ex-alunos que são professores do cursinho, ou que são voluntários, é muito legal, né? ou agora que acabaram de entrar na faculdade e já querem ajudar enquanto voluntários. Então, assim, eu acho assim, foi fundamental para a história de Jundiaí, assim, o cursinho. Eu acho que não tem como a gente não falar disso. E o quanto isso vai se retroalimentando, assim, é muito importante o papel. E não só no Chico Poço, mas outras instituições também, né? O trabalho bonito pra caramba que a Rede Emancipa faz aqui também, sabe? Sim. Que outros cursinhos comunitários também acabam aparecendo, sabe? E muitos têm ex-alunos nossos lá, que entenderam a ideia, lógica. Sabe? Que entenderam a lógica. Isso é muito confortante, isso é muito gostoso. A gente estava falando aqui do acesso à universidade, né? Universidade pública, universidade privada. A gente sabe que tem universidades com custo baixíssimo, que é R$200 a mensalidade, que aquilo é um lugar possível de ter um ensino superior. Eu não vou questionar a qualidade das coisas, não é isso, mas tem muita gente, principalmente dentro de um recorte também socioeconômico, que não se sente pertencente a alguns espaços. A universidade pública, por exemplo, sempre foi um lugar para gente muito inteligente, que fez 5 anos de cursinho, que fez intercâmbio, que ganhou a JOG no aniversário de 15 anos. A pessoa tem uma feridinha aqui, ó. Perceberam? Mas assim, a universidade pública, ela era prometida para uma certa classe social que podia estudar sem ter que trabalhar, que podia fazer um cursinho depois, né? Que tinha um acompanhamento educacional mais focado, inclusive, no vestibular, né? Que não era necessariamente no estudo, era no vestibular, que é uma prova. E aí, com o tempo, com as cotas, outras pessoas foram acessando a universidade pública, a pesquisa científica foi mudando, a geografia mesmo das universidades, elas foram tomando outros contornos, outros sotaques, outras cores. E aí há esse combate. E ainda assim, tem gente que não sente, eu nunca vou poder chegar, nem é uma possibilidade chegar numa universidade pública. E a gente tem cotas sociais também. Existem bolsas para que pessoas que não têm condições de moradia, de alimentação, porque é isso, você entra na universidade pública, beleza, você vai pagar mensalidade. E todo o resto? Sim. Pois é, sim. Me contem desse, que é possível, assim, me contem não, contem pra galera que já foi, meu tempo já foi. Então, eu penso assim, toda ação provoca uma reação.
sabe? Se a gente olhar 10 anos para trás, 11 anos para trás, 12 anos para trás, a gente estava num movimento de ascensão. A gente estava num movimento de cada vez mais colocar pessoas dentro da universidade, pessoas de escola pública, na universidade pública, nada mais justo do que isso. Sim. Sabe, a gente estava nesse movimento. Eu me lembro da felicidade que eu fiquei como já educador popular na época, quando acho que 2014, 2015, não sei, pela primeira vez na história, os egressos na Unicamp eram maioria de escola pública, sabe? Só que toda ação tem uma reação, né? E a partir do momento em que esse público começou a entrar, o contrapúblico disso aqui também começou a se movimentar, né? E aí são os movimentos de extrema direita, tudo que aconteceu de 2013 para cá. E aí a ideia cada vez mais, a educação é muito forte, ela é muito potente, sabe? E você vê isso inclusive na escola pública, sabe, com trabalhos lindos que professores fazem, muitas vezes de conta própria, às vezes gastando até dinheiro, sabe? A escola pública, a sociedade nessas camadas, ela é riquíssima, ela é muito forte, é muito potente isso, sabe? E de repente a gente se vê sequestrado por discursos, sabe, que faz com que nesse ano, por exemplo, 66% já seja de escola particular. De novo. O Lucas trouxe esse dado aqui pra você, né? Sim. Eu assisti a entrevista. Então, assim, a gente estava meio que tentando quebrar uma falha histórica aqui. A gente estava meio que tentando quebrar uma falha estrutural, lógica. né? Falha estrutural, um termo que eu ouvi com o Samuca, nosso amigo. Samuca, te adoro. Né? E a gente estava tentando ir atrás de uma falha estrutural. E a gente estava vencendo essa batalha. Né? Só que chegou uma contravenção. Né? Toda ação provoca uma reação daqueles que estavam perdendo o espaço que sempre tiveram por 500 anos no Brasil. Né? E tá na hora da gente voltar, dar um terceiro round. Tá na hora do terceiro round, especialmente agora que a pandemia já passou, passou aspas, né? Que alguns traumas da pandemia estão começando a se curar, sabe? Tá na hora do terceiro round. Se depender do Chico Poço, a gente tá pronto. E essa aí, acho que nossa missão muito forte é essa, assim, durante esse período agora que tem esses discursos, de mostrar para eles as possibilidades. Então, olha, desde você pegar um ônibus aqui de Jundiaí para Campinas, se você passar na Unicamp ou vai para a USP, até o momento que você chega lá, você tem possibilidade de bolsa para moradia, para permanência com iniciação científica, de pesquisa, de estágio. A gente tem ex-alunas que entraram na Unicamp agora, esse ano que começou, que já conseguiram moradia, que já tem bolsa de pesquisa, que vão fazer projeto de extensão com cursinho também. Então, assim, tem muitas possibilidades, né? Tem aluno que está em Bauru, tem aluno que está em São Carlos. Nós somos alunos oriundos de escola pública que fizeram universidade pública e que sem esses programas a gente jamais conseguiria. Não, sem jamais. Moradia, sem a Bolsa Trabalho, sem a Bolsa Alimentação. Né? Eu fui para Assis, interior de São Paulo. Sempre fui de Jundiaí e fui para Assis. Todo ano da minha graduação eu tive uma bolsa permanência, seja de iniciação científica, que nem você falou, seja de auxílio aluguel. No ano que eu fui, a gente teve uma questão familiar e eu não ia conseguir, assim, não era possível. Eu fui, depois minha irmã foi para Bauru também, e a gente só sobreviveu com os auxílios, assim. E é uma coisa que a gente gosta muito de falar para eles, né? Que a gente é um exemplo de crescimento, de ascensão pela universidade pública. Então, é algo que talvez eles não conheçam atualmente. Eles sabem dessa dificuldade, parece que é algo... E é realmente isso que você falou, é muito verdade. É a sensação que eles têm é de insegurança, de esse lugar não é para mim, nem sei como é que faz. Então, não é só ensinar a história do Brasil para eles, é também dizer, gente, olha, tem isso aqui, essa é outra possibilidade, como é que você acessa esses lugares? Então, o cursinho tem tudo isso, E né? você pode, né? E você pode, você tem capacidade. É seu lugar, né? Que é o escândalo que eles tiveram quando passaram para a segunda fase. Tipo, meu Deus, é verdade, eu posso. Sim, cara, você pode. É muito legal. Eu acho que a gente tem exemplos, inclusive midiáticos importantes, né? O Thiagson, que faz faculdade, agora doutorado em música, e ele traz o funk para dentro da universidade. O Chavoso da USP é outro, que também traz a questão da periferia acessando. E eu vi um corte do Chavoso falando, quando ele dava aula, que ele fazia um trabalho na Fundação Casa, e aí ele viu que todo mundo tinha o rosto tatuado, ele fez uma tatuagem no rosto, falou... Eu posso estar na universidade com tatuagem no rosto. Achei aquilo foda demais. É potente, né? Muito potente. Tipo, ele se colocou no lugar daqueles jovens, né?
Ele falou, não, vocês podem também, eu tô com vocês. Tem o Aldino Vilão também, que é da área da filosofia, maravilhoso, que também, né, traz essas questões. Então a gente tem isso para falar, sei lá, 3 nomes bem midiáticos que estão sempre em podcast, para falar que é uma possibilidade, e não só uma possibilidade, é uma realidade. Existe algum tipo de programa que leva os alunos do cursinho para conhecer, por exemplo, o campus da Unicamp? Para, tipo, vamos conhecer o prédio para ver como que é a estrutura? Tem isso? Tem a Universidade de Portas Abertas, que geralmente acontece em agosto. E aí, todo ano a gente leva os alunos também, mas aí pode ir aluno de qualquer escola para visitar. E é nesse momento que eles ficam encantados, porque eles não têm noção do que é. Né? A gente fala, Unicamp, a USP. Fica Unicamp é uma cidade. Fica uma coisa abstrata. A hora que chega lá, muitos assim, tô na dúvida se eu vou prestar, acho que eu vou fazer só o Enem. A hora que chegou ali, falou, não, eu quero estar aqui. E a USP tem também um programa, é um pouco mais difícil, porque é mais pro final do ano, aí a gente tá nesse foco. Mas a USP tem, as federais tem também, mas esse da Unicamp é especialmente incrível, porque é uma programação, assim, do dia inteiro, para que eles conheçam os institutos, para que eles conheçam os cursos, e aí é onde eles ficam encantados, assim. E é esse lugar, né, gente? É para eles, né? Sim. Então... E a gente, da mesma forma que mudaram os alunos da universidade, imagino também que os professores tenham mudado, né? Porque a gente também, numa universidade pública, tinha bastante professor muito conservador, que veio de uma época e de uma lógica de a elite da educação tá aqui. Sim, a gente ouviu muito isso. Isso aconteceu, sim. Eu quero saber a visão de vocês sobre isso, assim, se isso mudou, se não mudou, se ainda há essa... dos próprios professores, sabe? Porque o professor que está ali também determina a experiência do aluno dentro da universidade, e como ele se sente acolhido ou não, ou que tema que ele vai trabalhar numa dissertação. Esse encaminhamento também é importante, porque às vezes um professor pode mudar a tua vida para sempre, pro bem ou pro mal, né? Sim. Como que vocês veem essa E acho que todo mundo tem algum professor que lembra que foi um exemplo, né? Total. Sim. Total. Na minha área, assim, claro, faz um tempo que eu fiz a graduação. mas eu vejo muitos professores da minha geração entrando na universidade. Então, professores que têm 35, 40 anos e que olham para a universidade de uma outra forma. E que chamam, né, esses jovens de uma outra forma. Então, você falou dos exemplos do Chavoso, do Aldino Vilão. Então, tem professores também que fazem podcasts, que estão fazendo história pública, que a gente chama, né? E que daí chamam a atenção desses estudantes de uma outra forma. História Pública é um belo canal. Sim. E eu tenho exemplos, assim, de conhecidos, né? Tem um podcast que chama História Pirata. Que são 2 professores. Um é professor da USP e o outro é professor de ensino básico, né? Então, assim, são professores que estão ali e que olham para essa geração, que olham para esse grupo de alunos que vieram das cotas, que vieram de outro contexto, com um olhar mais acolhedor, assim. Claro, gente, sempre vai ter um mais elitista e tudo mais, né? Mas eu sinto, da minha área, pelo menos, que a gente tem um acolhimento e um olhar um pouco mais humano, assim, sabe? Pelo menos para quem está chegando. Mas sim, com certeza, quando eu fiz graduação, a gente via os PhDs que a gente chama, né? Sempre tem. Mas hoje em dia eu acho que tem um olhar diferente. E eu acho que isso é que é legal, assim. Isso chama também a atenção do aluno para se sentir pertencente, né, à universidade. Então é bem legal. De ter essa questão desse professor que às vezes é um farol de luz, né? Às vezes é um professor que não deixa o aluno desistir de fazer as outras 12 cadeiras que precisam ser feitas, né? Então esse papel dessa nova geração também estar entrando nas universidades, né? Geralmente via concurso público para dar aula, eu acho isso também é um grande ganho para as universidades. E no cursinho hoje, os professores que estão com a gente, muitos são professores e outros não são professores de formação, mas estão ali e se encantam, né, pela educação. E o que eu acho incrível, assim, tem professor que dá 40 horas de aula na semana, mas está ali no cursinho. E o que eles mais falam pra gente o cursinho é o meu lugar de recarregar. Eu tô aqui, eu recarrego. É a melhor aula que eu tenho na semana. Eles são incríveis. Eu vou pra casa e falo, tá, beleza, agora eu consigo trabalhar o resto da semana, porque aqui eu recarreguei, sabe? Então, são as paixões, né? As paixões, o propósito, né? Sim, as paixões. E claro que a gente tem sempre que ter um asterisco aqui, né? Nessa questão das paixões, porque
Eu fico emputecido quando chega aluno nosso, por exemplo, e me compara, sabe? Nossa, eu queria ter tido um professor como você no meu ensino médio, no meu ensino fundamental. Tipo, gente, calma, vamos por partes, sabe? Veja a condição que aquele seu professor da escola estava e a condição que eu estou, sabe? Eu estou aqui dando aula de graça por paixão, eu não dependo financeiramente disso, sabe? Aquele cara tá preso em plataforma, tá preso num salário baixíssimo, na desvalorização profissional, sabe? Então, assim, não me compare se a gente não tá partindo da mesma condição. Outro contexto. E o que a gente quer, mais do que nunca, talvez, é que a gente tenha professores mais valorizados lá na escola, né? Claro. É o que é mais necessário, né? É a base pra gente começar a falar da paixão que a gente estava falando agora há pouco. Porque também tem essa questão. Eu sempre falo aqui que quando eu era criança, o que eu via na televisão, quando se falava em greve, 3 categorias. Metalúrgicos, obviamente, bancários, economiários e professores. Sim. Que estão na luta por melhores condições, por melhores salários, desde a década de 80. Estou falando, pode ter antes, é que eu estava muito nascida na época antes. Mas que eu lembro dessas lutas, na verdade, dos professores, sempre muito presente nas manchetes e nos noticiários sobre greve de escola, greve de professores, né? Escolas fecham, tal, como a mídia tratava isso também. Escola fechada, aluno prejudicado. Prejuízo maior é ter um professor não remunerado, sem saúde mental nenhuma, porque também isso é um lugar que ninguém trata. A saúde mental do professor, né, é um lugar que também precisa se conversar. Nossa, é um buraco tão profundo. Saúde mental no modo geral, né? Sim. Mas a do professor... Você teve um podcast, não teve? Da sala de aula? Tive. É o famoso projeto de pandemia, né? Pandemia a gente tentou inventar um monte de moda. Mas né? importante. Sim, o professor da escola pública, principalmente, ele é extremamente desvalorizado, sabe? A gente tem aí porcentagens altíssimas de 40%, 50% de pessoas que estão diagnosticadas ou não, mas que estão com burnout, que estão com depressão, que estão com sobrecarga, que estão sofrendo por ansiedade, com problemas psíquicos que acabam se tornando físicos, inclusive. Sabe? E tudo isso vem de um sistema que está propositalmente precarizando cada vez mais. E quando se fala de treinamento de professor, não é treinamento a palavra? Formação. De formação. Essas formações também são muito voltadas mais para o conteúdo, mais, né, para o conteúdo em si do que para a forma mesmo, né, do que para a pessoa do professor, né? O professor não é humano, né? Não precisa disso. O que geralmente a gente tem é uma formação que às vezes nem a pessoa nem é professora, nem tem experiência em sala de aula. E aí vai fazer a formação, você fica, tá bom, então. Mas nunca deu aula pro 6º ano depois da educação física, sabe? Acontece muito. E esse lugar também ajuda ainda mais a desconectar o aluno da sala de aula, né? Como se a sala de aula também não fosse mais um lugar necessário. Porque tá tudo na internet, posso aprender no TikTok que eu sigo. Exatamente. Né? Vou passar de ano só entrando e saindo da plataforma. Né? E tá tudo certo. Porque também tem a questão de reprovação, né? Todas essas questões da educação, ela foi também sendo mastigada ao longo da última década, né? Sim. Por isso, acho que esse grande desafio que a gente tem, né? De mostrar que ainda é importante, mostrar que é relevante. Porque todo discurso e todo sistema é focado para ele simplesmente largar, não desistir, fazer o que é mais rápido, né? Mais imediato. Ter um trabalho ou fazer um curso rapidinho ali, mas é o que ele falou, né? O aluno ele precisa ter a opção de escolher. Tá bom, quero fazer um tecnólogo, beleza? Não quero fazer universidade, mas não está sendo dada essa opção. Então, mas não é, eu acho que não é só opção se você escolhe A ou B, que daí é escolher a cor da embalagem, não, né? Não é. Mas é também ter esse recurso emocional e de conteúdo e de conhecimento para saber... Para poder escolher. A escolha, tipo, consciente mesmo, né? Com informação das escolas, das escolhas, né? Inclusive de profissão. Eu sempre falei, eu acho tão cedo a gente escolher a nossa vida com 17 anos, porque assim. 17 anos era pra gente estar tendo as nossas experiências do mundo, não perdendo bebê, no meu caso. Mas era pra gente... É que também a juventude, como já falei antes, mudou bastante, né? Eu com 17 anos e uma outra menina com 17 anos, somos duas pessoas completamente diferentes, de mundos e planetas diferentes. Mas ainda assim,
Eu acho que tem essa questão dessa bagagem que a gente precisa adquirir pra gente escolher, mas também não tem mais essa pecha que você vai ter que ser isso o resto da vida. Talvez como fosse na minha época. Porque antigamente era, você vai fazer universidade, sua única chance, você vai ser isso pro resto da sua vida. Tô eu aqui delegada, que eu fiz faculdade pra ser delegada. É isso, gente, deu tudo certo. E a gente muda a rota, né? A gente muda o nosso querer, o nosso foco de atenção. E não é mais essa... Porque a universidade também tem essa possibilidade, né? De você começar e você, dentro da própria universidade, escolher outra coisa, né? Eu recebi meninas aqui que estavam na filosofia, foi pro teatro. Olha só. Sim, é. Eu tenho colegas, amigos que abandonaram o curso também e foram fazer cinema, foram fazer qualquer outra coisa e que estão felizes da vida, né? O nome já diz, né? Universidade. Quer dizer que ali você tem acesso a um universo. Né? Tendo acesso a um universo, vai lá primeiro e depois você pensa em que caminho você quer seguir e tal, né? Ainda é o melhor caminho a ser feito, ainda é a melhor coisa a ser feita. A gente costuma conversar entre a gente lá também. Odiamos o vestibular, sabe? O vestibular é uma grande característica de um sistema que ainda está aqui, sabe? Mas, e claro, a gente quer muito que o vestibular acabe algum dia, sabe? Que tenha de fato vaga para todo mundo. Enquanto isso não acontece, a gente não pode perder gerações que estão rolando agora, sabe? Então, já que o vestibular, infelizmente, ainda é a porta de entrada, vamos te ajudar a passar no vestibular? Sabe? E é isso que a gente está fazendo já há 19 anos. Sim. Quantos alunos hoje tem o cursinho? Bom, eu ia perguntar quantos já passaram, mas essa pergunta eu não vou fazer, tá? Eu não consigo nem contar. Nossa, a gente tem... Quantas pessoas já passaram pelo cursinho? Mas, assim, hoje, quantos alunos tem no cursinho? A pergunta, na verdade, a pessoa que não elabora a pergunta antes, aí vem no improviso, né? Quantos alunos vocês conseguem atender durante o ano? Esse ano a gente teve 80 vagas. Né? São 2 turmas de 40, né? Cada uma. Com o passar do tempo, a gente teve alguns alunos que passaram até o meio do ano nas segundas, terceiras chamadas. Então, foi bem legal que assim, a gente não teve uma desistência forte, mas foi porque eles passaram. Ai, né? Que maravilhoso, gente. Foi muito que legal. Forma de perder aluno. Foi ótimo. Vai, só vai. É. E aí, no meio do ano, a gente fez um outro processo seletivo por conta dessas vagas. A gente está finalizando aí com uns 40 alunos. E agora tem essa parte da revisão mesmo, né? Das segundas fases. E aí, assim, é muito interessante porque a gente tem alunos de todos os tipos, assim, desde daquele que está na terceira série do médio e que estuda o dia inteiro e à noite vai fazer o cursinho, até aquele aluno um pouco mais velho, que já finalizou a escola, mas que está ali querendo voltar. Então, é uma mistura, assim, né? Mas a gente sente muito isso que você falou, ainda dessa urgência do jovem. Tem que ser agora, tem que ser esse ano. Se eu não passar agora e ele tem 18 anos, a gente fica... Você mesmo falou esses dias pra eles, gente, vocês têm 18 anos, calma, vai né? devagar com a vida, mas vai devagar é o jovem. Mas é bem legal, assim, e isso que você falou é muito real, assim, é uma mudança do comportamento deles, de não ter medo de desistir, de trocar de ideia de curso, de começar de novo. É muito tranquilo, assim. Eu acho que até a gente vê isso na geração deles, assim, até em emprego, né? Esse tipo de coisa. Então a gente vê muito rápido, assim, eles mudando. Não queria fazer isso aqui, não, agora mudei. E tudo bem, vambora. Não deu certo isso aqui, mas pode dar o outro. Porque às vezes a gente pode escolher uma faculdade que depois não nos diz mais respeito, né? Assim, porque a gente muda, a gente conhece outras coisas. E eu acho que essa flexibilidade, essa liberdade que se tem hoje em dia de você poder transitar com menos culpa, com menos apontamento, é maravilhoso. Isso é uma aquisição que não pode se perder, né? Também não é pra ficar mudando 15 cursos no mesmo ano. Vamos lá, calma. Vamos fazer uma terapia aí, vamos fazer um direcionamento da vida. Algumas definições são boas e a gente tem também orientação vocacional no cursinho. Tem. Psicólogos voluntários que aparecem lá de sábados, né? Ou que eventualmente vão lá durante a semana também, para ajudar o cara a escolher, né, qual curso gostaria, pelo menos nesse momento, qual curso que você gostaria de fazer, mas também para ajudar em todas as questões de ansiedade, de estresse, porque ano pré-vestibular é um ano extremamente tenso para a pessoa que vai prestar a prova no fim do ano, sabe? Então eles estão nervosos, eles estão tensos, com toda razão, tem que estar tenso mesmo, porque são provas 5 horas sentado fazendo uma prova difícil pra caramba todo fim de semana, é terrível. Sabe, é terrível isso. Então a gente tá lidando com gente que cuida, inclusive, também da saúde mental dessas pessoas,
de incentivar o tempo todo, né? Da capacidade de olha, você pode, você consegue, sabe? Vamos lá, sabe? Tamo junto, vamos embora. O ano passado, teve um aluno nosso que ele passou para a segunda fase da Unesp, né? E aí bateu nele uma crise de síndrome do impostor e ele não foi fazer a prova. Sabe? Não, eu não vou conseguir, por que eu não vou fazer a prova? Esse ano ele já passou na Unicamp de novo, na segunda fase. E eu já falei pra ele, se você não for, eu meto a mão na tua cara. Não, a gente vai buscar você na sua casa. Quando dele, que é a segunda vez? Eu levo. Quando que é a segunda vez? Agora é dezembro. Começo de vai dezembro, fazer né? sim. Tia Velha tá falando aqui que você vai fazer sim. Te leva puxão de orelha, porque a gente usa violência às vezes aqui nesse programa. Mas, pouco, mas né? o que é legal, por exemplo, desse caso, é que ele ilustra muito que ele mudou a rota e seguiu, né? Passou mais um ano ali e já tá para a segunda fase. É uma facilidade que esses adolescentes têm, esses jovens, né? Mas isso que o Gagliotti falou é importante. A questão da saúde mental também tem sido uma das outra questão que leva à desistência, sabe? A gente viu muito esse ano. É uma mistura, né? Então, essa insegurança, que é normal da idade, mas também desse lugar de classe social, de não pertenço ali. E a saúde mental, né? A ansiedade, essas crises. Então, a parte da psicologia também tem sido muito importante no cursinho, porque toda vez ali a gente chama a psicóloga, chama os estagiários para conversar, porque é uma geração que tem isso mais livre para falar e aflorado, sente muito também. Então, a gente precisa trabalhar muito com essa parte também. A cabeça é muito importante. E que é um terreno fértil também para as pressões sociais que estão lutando para que a pessoa não faça isso, né? Sim. Gente que, por exemplo, desiste porque determinado grupo social fala que, olha, você não deve... Igreja... Os pais... O governador do estado de São Paulo... Meu Deus, eu não acredito que eu tô falando isso em voz alta, sabe? O governador do estado de São Paulo falando... Gente... Você não olha de vez em quando e fala, Alckmin, saudades. Nossa, nunca pensei assim, que a gente fosse pensar isso, mas... Nunca pensei que... Não é? Temer, volta, Não Temer. precisa ir muito longe, né? O Dória, você fala, nossa, o Dória. É complexo, meu Deus. Triste. Todos os professores são voluntários. Sim. Vocês Todos. abrem também chamado para professores voluntários? Sim. Como que funciona? Tem um espaço no nosso site, que é o cursinhocp2.org.br, para o pessoal que quer ser voluntário, se cadastrar. A gente faz, no final do ano, agora a gente vai fazer um levantadão aí dos voluntários. Tanto professor para dar aula mesmo, quanto outras questões ali, porque a gente sempre está precisando aplicar simulado, orientação vocacional, que nem o Gagá falou, orientação de estudo mesmo, tutoria de estudo. Olha, a gente tem muito serviço, viu? Tem muita coisa. Psicólogas também. As psicólogas, psicopedagogo também, para trabalhar com essa questão de adaptação, de laudo. Então, a gente está sempre precisando de voluntário, assim. É bem legal. E está aberto. Então, a gente vai conversando o ano inteiro. Será que eu consigo ajudar? Consegue, só vem. Consegue, Vem, consegue. Qualquer coisa, sim, consegue. Dá, sim. É possível contribuir, é possível ajudar. Que às vezes as pessoas acham que só dar aula. Aí já está completo o quadro de professor, aí não tem mais nada. Não, tem sim, tem muito trabalho. Muita atividade, muito trabalho. Não, e são 80 alunos, né, gente? É muita gente. Tem a parte burocrática, que é chato, que ninguém quer fazer também, mas a gente tem que fazer. Bastidores. Então, tudo isso a gente precisa. A gente tem advogado voluntário, tem contabilidade, tem tudo, assim, que... Rede social também, que agora a gente precisa, né? Então, tem tudo. Gagliotti fazendo dancinha. O Gagliotti faz uma dancinha. Vai se formar aluno, né? Tô velho demais pra isso, já passei da fase. Ai, gente, eu também. Nessa geração digital, eu me sinto como uma pessoa que é muito nova pro Fábio Júnior e muito velha pro Fiuk. Sim. Aquele limbo. Sim. Eu vi isso outro dia, achei maravilhoso, porque... Nossa, ótimo. Onde a gente tá, meio né? termo ali, que nenhum nem outro, né? É uma loucura, Mas milênios. tudo pelo site, consegue contato com vocês? Consegue pelo site. Tem o Instagram do cursinho, que é o @cursinhocp2 também. Tem também, se você não pode ir lá, você não tem tempo para ser voluntário, a gente tem também o programa do Adote um Aluno, que daí já é a questão financeira para ajudar o cursinho, porque todos os voluntários e tudo que a gente faz é com base na doação. Então, se você pode doar a partir de R$35 por mês, você já consegue adotar um aluno. E com esse valor a gente imprime simulado, a gente faz divulgação, faz tudo que tem de estrutura
no cursinho. A gente já tem, acho que, uns 20 padrinhos, madrinhas, mas a gente está sempre precisando, gente. Financeiramente, a gente sempre precisa, né? A gente chegou até a já pagar inscrição para alunos que não podiam pagar a inscrição da FUVEST ou a inscrição do Unicamp. A gente fez porque isso. eu ia perguntar justamente isso, porque tem esse custo para o aluno também, As inscrições são pagas. Tem as inscrições, às vezes o aluno também tem a questão do ônibus, né? Que ele pega vários ônibus e o estudante que ele não está no ensino médio e nem na faculdade, ele está nesse limbo. Ele é do cursinho, mas o cursinho não é considerado escola, instituição. Então ele paga a passagem inteira. Né? E aí, às vezes, para ele fica pesado. Então, às vezes, a gente tem que ajudar a custear também. Que essa é uma outra questão política que a gente está tentando aqui na cidade, com a ajuda dos vereadores também, a tentar a meia passagem. Então, o Adote um Aluno, ele é para tudo, assim. Tudo que tiver lista de exercícios para imprimir, banner para a gente fazer a divulgação. Se o aluno precisa de uma ajuda financeira, às vezes, também naquele mês ele não está conseguindo. Tudo isso a gente consegue com o Adote. Então, o Adote também está no nosso site. É um programa muito bacana. A gente comprou livros da biblioteca, né? A gente tem o caso de um ex-aluno nosso que fez uma doação muito bacana e a gente comprou quase todos os livros, assim, todos os livros da biblioteca com a doação dele. Então, é isso que a gente falou, de retroalimentar, né? É um ex-aluno que não consegue ser voluntário, ele mora em São Paulo, trabalha lá, mas ele ajuda a gente e a gente comprou esses livros. Então, assim, tudo isso faz parte do cursinho, toda a estrutura faz parte, né? Então... E aí a gente vê como a sociedade civil organizada, como o coletivo, como a união dos poderes... Demais. Faz a coisa acontecer, às vezes, mais do que governo, mais do que instituições, né? A instituição, sociedade civil, quando quer, faz acontecer. E eu acho que a gente não pode deixar de falar também da escola, né? A gente está no Luiz Rosa hoje, que é uma escola particular, e o Fred, que é diretor lá da escola, libera a escola pra gente usar. E assim, uma pessoa incrível, porque a gente usa a cozinha, os alunos esquentam marmita no micro-ondas, chega do trabalho, janta lá. Então, sem esse espaço também, que é muito central, né, no centro de Jundiaí, na Rua Senador. Então, sem essa ajuda também, a gente estaria ali, né, correndo atrás. Estaria sem casa. O Fred foi a nossa salvação no pós-pandemia, sabe? Você deve se recordar que quando eu estava voltando da pandemia, a gente teve a questão do nosso prédio antigo, dos arrombamentos, da depredação. Que era lá na Vila Progresso, não era? Sim. Aí a gente apelou publicamente, tipo, alguém arrumou um espaço pra gente. Um vídeo tosco pra caramba que a gente fez no fundo do quintal de uma professora lá. Né? E aí o Fred apareceu, podem usar o que vocês quiserem da nossa escola, o espaço está aberto. Maravilhoso. A estrutura é excelente. E aí a primeira pergunta que a gente fez é, ok, quanto que a gente paga? Nada. Eu vou marcar do meu peito que eu quero que essa ONG funcione aqui. Obrigado, Fred. Não, o Fred, a gente fala, vai fazer um busto pro Fred. Porque é isso, na escola, e os alunos falaram muito da estrutura, assim, eles chegam e falam, gente, e tem tudo pra eles ali. Então, a parte do Adote é pra gente se virar ali nas questões nossas mesmo, mas essa estrutura é essencial. E é muito difícil você achar pessoas, assim, que tem essa generosidade, né? Porque não é só a gente que ele ajuda, tem outras ONGs que ele ajuda. E é uma pessoa que, nossa, o lugar dele no céu tá guardado. Abraçou o projeto. Abraçou o projeto e esse tantão de alunos e professores voluntários. Muito legal. Vamos fazer uma chamadinha aí, olhar na câmera, para chamar a galera para se inscrever. Para chamar a galera para se inscrever. Bom, se você é estudante da escola pública, terceiro ano do ensino médio, ou já terminou, ou se você também é bolsista na escola particular, o Chico Poço é um cursinho preparatório para o Enem, para os vestibulares USP, Unesp, Unicamp, para você conseguir bolsa também na faculdade particular. A gente prepara para os vestibulares com aulas todos os dias, das 7 às 10h40 da noite. De sábado também algumas aulas extras, simulado todo mês. Estamos localizados na Escola Professor Luiz Rosa, lá no centro de Jundiaí. E estamos com as inscrições abertas do dia 10 de novembro até o dia 15 de janeiro. Para se inscrever é só você entrar no nosso site, cursinhocp2.org.br, ou entrar no nosso Instagram, @cursinhocp2. Faltou alguma coisa? Não, excelente. Acho que é isso. Garota propaganda! Muito bem, temos. Aprendemos. Gente, só tenho a agradecer
eu já falei pro Galeotti 1000 vezes que esse lugar tá aberto. Sempre que quiser, é só falar, viu, vamos. Você sabe que eu sou facinha. Só falar, vamos. Ele, não, tô tímido. Eu falei, você é tímido comigo? Como assim? Eu falei pra ele, eu falei, manda. Não, desde ela o primeiro ano. Desde o primeiro ano do Francamente, a gente tenta fazer aí todo ano, né? Trazer as questões. Na pandemia, fizemos o Foca no Enem também, que você foi o incrível, pessoa que mais, né? Vamos fazer. E foi lindo, né? Foi lindo. Nossa, foi muito lindo. Foi lindo. É um projeto que a criança que cresceu, que assistiu no Telecurso 2000, Somos ela dois. quer ajuda colocar muito. tudo na rádio e tudo. Mas é um projeto, assim, que eu tenho bastante orgulho, assim. Foi a mesa da Unesco, né? Essa pauta da educação popular no rádio. Então, eu acho que tem tanta coisa legal pra gente fazer. É que é isso, falta recurso. Não é nem tempo, nem paixão. Às vezes é recurso mesmo da gente se mobilizar para fazer as coisas. E eu acho que organizadinho a gente consegue dar esses passinhos que a gente precisa dar dentro desse lugar que a gente acredita que é uma sociedade melhor, né? Desistir não é uma opção, né? Não tem como, gente. Não tem como. Eu não tenho pra onde ir se eu desistir. Uma vez picado por cada um por ser mosquito, né? O mosquito da educação popular ou o mosquito da cultura e da arte. Uma vez picado pelo mosquito, não tem vacina que tire. E eu acho que o que nos une no sonho é essa sociedade que não é utópica, mas uma sociedade mais acolhedora, uma sociedade mais coletiva. A sociedade coletiva é a redundância da redundância. Mas é esse lugar que a gente não desumaniza o outro, que a gente fica frente às pessoas, entendem que essas pessoas também têm necessidades e tal. A gente não desumaniza o outro. É esse lugar que eu acho que coletivamente nos interessa, né? Perfeito. Exato. Mais humano. Gente, obrigada. A gente que agradece. Obrigada demais. A casa é sua, tá? Obrigada. Sem frescura. O CP também, é a sua casa. Sim, sua casa. Senão eu sou obrigada a sair no tapa. Oh, meu Deus. Fico essa violência física com os amigos aqui, pra eles entenderem que esse espaço também é deles. Galera, Rafael Galeotti e Annelise Vergara, do Cursinho Chico Poço, dando papo hoje pra gente no Francamente. E aqui eles já têm o compromisso de voltarem sempre, porque é isso, gente. Eu sequestro os convidados desse programa para virem aqui sempre trazendo conteúdos de qualidade, discussões sobre educação, sobre sociedade e possibilidades aqui, ao menos em Jundiaí, de um horizonte um pouquinho melhor do que esse que nos é imposto, né? Então aqui a gente também tem um recurso de sonhar outros mundos, no caso, através da educação. Combinado? É isso, gente. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Comecei o programa sem óculos, termino de óculos porque não tem continuidade esse programa. Pronto, gente. Francamente, com Tainã Franco.